Bom dia, pessoal. Só pegar o clicker aqui. Boa. Bom dia. Obrigado. Como a Natália falou, sou o Marco Túlio Pires, do Google News Lab. É uma felicidade enorme a gente estar aqui hoje, ver o 3i acontecendo. Foi um esforço enorme de várias organizações, várias reuniões, chamadas de videoconferência, documentos, e ver o evento acontecendo hoje é uma alegria enorme, e para a gente é um privilégio estar aqui representando o Google para criar esse espaço tão importante e urgente, né, para o jornalismo brasileiro. Eu queria falar que a gente está vivendo um momento extraordinário no jornalismo. O que está acontecendo hoje é muito especial. A gente tem coisas que estão acontecendo no jornalismo hoje que tem a ver com a mudança de consumo em relação às informações, como a gente conta histórias uns para os outros, e tem a ver também até com os modelos de negócio do jornalismo, que estão indo para além da estrutura publicitária. E a missão do Google, a missão da empresa, ela é organizar a informação do mundo para tornar essa informação útil e acessível para todos. E o jornalismo de qualidade, ele é fundamental para essa missão. De certa forma, se a gente for pensar, a própria missão do jornalismo tem a ver com isso. Os jornalistas, eles fazem isso, eles organizam a informação do mundo para tornar ela acessível e útil. E eles fazem isso contando as histórias mais importantes do nosso tempo e também cobrando prestação de contas dos poderosos. Então, para a missão do Google, é fundamental que um jornalismo de qualidade exista. Isso, inclusive, está na fala, não é só o News Lab que acredita nisso dentro da empresa, isso está na fala de um cara chamado Sundar Pichai, que é o CEO da empresa, ele articulou isso recentemente, e isso tem a ver com o fato de que o jornalismo de qualidade existir, ele tem a ver com, não só com o negócio do Google, mas também com a missão do Google. E isso tem relação desde a fundação da empresa. O Google foi fundado em 1998, e desde então uma série de iniciativas focadas na indústria do jornalismo foram acontecendo. E aí, mais recentemente, a gente tem, por exemplo, a fundação do News Lab em 2014, a gente tem o DNI na Europa em 2015, a gente tem o AMP em 2016, a gente fala mais um pouquinho dessas iniciativas daqui a pouco. Mas isso tudo para reforçar que a gente está vivendo um momento único na história do jornalismo. A gente não pode esquecer que, apesar de a gente estar vivendo esse momento único, a gente tem, por exemplo, a tecnologia que vem oferecendo oportunidades extraordinárias para a gente poder fazer coisas ainda mais impressionantes no jornalismo. Estou falando da inteligência artificial, que permite que a gente possa descobrir e contar novas histórias. Estou falando do jornalismo de dados, que permite também que a gente possa fazer investigações que não podiam ser feitas antes e trazer mais rigor para o jornalismo. Mas estou falando também de novos meios de contar a história. Realidade virtual, realidade aumentada, drones, sensores. E tudo isso apresenta desafios que são empolgantes, né? Nunca foi tão excitante, nunca teve tanta inovação no jornalismo como a gente está tendo hoje. Só que nem tudo é um desafio que coloca para a gente um futuro brilhante para o jornalismo. Existem desafios importantes. E essa conversa não faria sentido se a gente não pudesse falar desses desafios também. Separei aqui 3 desses desafios, obviamente são muito mais do que esses desafios, mas para essa audiência aqui, são desafios que podem parecer meio óbvios, mas a gente precisa reconhecer, para essa conversa fazer sentido, a gente tem que falar que notícias enganosas têm cada vez mais reforçado essas bolhas e mudado um pouco a perspectiva de opiniões de pessoas em relação ao que elas enxergam do mundo e fica cada vez mais distante de uma verdade objetiva. Essa disseminação de notícias enganosas tem se provado um desafio, apesar da inovação que vem acontecendo no jornalismo. A atenção do usuário também virou um fator-chave importante no modelo de negócio das redações. Não é só mais o jornalismo de impacto, mas é também o jornalismo que atrai atenção. E o fato disso estar acontecendo, isso tem causado uma interferência, ou tem colocado desafios nos modelos de negócios jornalísticos, e isso coloca dificuldades, né? Desincentiva a produção de jornalismo de qualidade, muitas vezes.
E também desafio de deserto de notícia. O Projor publicou recentemente o Atlas da Notícia, que mostra quão sério é no Brasil o problema de locais que não possuem nenhum jornal, nenhum. Né? As pessoas elas não têm acesso a um jornal de qualidade. Então, isso é um problema grande que a gente precisa enfrentar hoje. Com a consolidação de jornais, como que a gente proporciona informação local de qualidade para um número crescente de pessoas que está ficando sem esse tipo de informação? Então, esses são desafios que a tecnologia também impõe. A credibilidade na imprensa vem caindo. Isso, né, tem em 17 países ao redor do mundo, é o nível menor na história. Em 82% dos países a imprensa não goza de credibilidade. A gente tem também, a gente vai ter um painel de polarização mais tarde, mas seria importante a gente ver como que as ferramentas para disseminar notícias enganosas estão ficando cada vez mais sofisticadas. E isso é um problema para todo mundo, não só para as plataformas, mas para os jornalistas, para os cidadãos, para os legisladores. E aí, como é que a gente combate esse tipo de coisa aqui? Vamos ver o vídeo. This film has been modified from its original version. It has been formatted to fit this screen, and it never happened. On the back end now of my presidency, now that it's almost completed, although there are all kinds of issues that I care about, the single most important thing I can do is play golf. Because our parties have moved further and further apart, and it's harder and harder to find common ground. So, when I said in 2004 that there were no red states or blue states, they're the United States of America, I was wrong. On the back end now of my presidency, now that it's almost completed, although there are all kinds of issues that I care about, the single most important thing I can do is play golf. Because our parties have moved further and further apart, and it's harder and harder to find common ground. So, when I said in 2004 that there were no red states or blue states, they're the United States of America, I was wrong. Então, a tecnologia, a gente consegue ver nesse vídeo que a gente ainda não chegou lá, mas a gente está chegando. Está chegando o ponto em que a gente vai ter que perceber se um vídeo em que uma pessoa fala uma coisa, foi realmente ela que falou essa coisa. Então, os desafios são enormes. Esse vídeo, o Obama foi uma pessoa, né, o pessoal da Universidade de Washington, com o Radio Lab, que é um podcast da NPR, que é a Rádio Pública Americana. Nesse vídeo, eles estão manipulando o Obama para ele falar... Está tocando outro vídeo aqui. Nesse vídeo, eles manipularam a fala do Obama para ele falar como se a melhor coisa que ele pudesse fazer durante a presidência dele era jogar golfe. Que quando ele falou que não existiam estados vermelhos ou azuis, republicanos ou democratas nos Estados Unidos, que ele estava errado, ou seja, manipulando de forma grosseira a fala do Obama. Então isso é só para dizer que é esse o tipo de coisa que a gente está tentando desafiar agora. É esse tipo de problema que a gente vai tentar resolver daqui para frente, e os desafios são enormes. Tentar passar... Boa. A gente tem também um outro desafio enorme, que é o faturamento da imprensa nos últimos 20 anos. O faturamento impresso e o faturamento digital. Isso coloca uma pressão enorme no jornalismo de qualidade, que é não só o jornalismo de qualidade, mas o jornalismo que precisa de muito tempo para ser produzido, principalmente jornalismo investigativo e jornalismo de dados. Se a gente não tem recursos para poder produzir esse tipo de jornalismo, que é essencial para a democracia, como que a gente faz? A gente tem o problema dos desertos de notícias, que eu mencionei, o Atlas da Notícia, que é um trabalho que é a primeira vez que acontece no Brasil. Ele mostra que um a cada 3 brasileiros não tem acesso a um jornal de local. E isso é um problema que a gente precisa enfrentar. E aí, como que a gente vai fazer isso junto? O Google tem se envolvido em diversas iniciativas para tentar navegar esses desafios e tentar descobrir com os jornalistas como que a gente pode resolver da forma mais construtiva possível. Um dos exemplos é o projeto Credibilidade, que é um projeto que começou na Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. Ele aqui no Brasil é representado pelo Projor, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui tem um apoio do Google. Ele é um projeto simples, que ele tenta encontrar padrões da indústria, formas que os veículos possam identificar sinais de credibilidade, transformar esses sinais em metadados,
para que esses metadados possam ser lidos pelas ferramentas de buscas, pelas plataformas, e aí sim priorizar esse conteúdo que tem credibilidade. A gente, aqui no Brasil, já há uma série de organizações que estão fazendo isso, e a gente está muito feliz de poder apoiar essa iniciativa aqui. Em outubro de 2016, a gente lançou o selo de fact-checking, que foi uma parceria com as agências de checagem de fatos, para poder identificar na busca do Google e no Google News formas de colocar o conteúdo que foi verificado na frente do usuário. De novo, isso são ações, isso são iniciativas que vão acontecendo à medida que os problemas vão aparecendo. Esses problemas, não existe um mapa para a resolução deles, mas as tentativas, elas não deixam de acontecer. E a gente começou isso em outubro de 2016 e trouxe para o Brasil também. A gente também, em novembro de 2016, há um ano, a gente publicou novas medidas para desestimular a monetização de sites enganosos, que era um problema muito grande durante as eleições. Então, essas novas políticas permitiram que o Google pudesse tirar o incentivo para que pessoas pudessem monetizar em cima de informação falsa. Isso é uma questão complexa, porque não dá para você fazer isso caso a caso. Você precisa ter uma política por trás que vai ser aplicável para todo mundo. Caso contrário, né, as plataformas poderiam ser acusadas de estarem sendo ditadoras ou estarem fazendo privilégios. Então, isso foi um passo importante para a gente poder desestimular a monetização de sites enganosos, de notícias enganosas. Em novembro de 2016 também a gente fez um projeto com todas essas organizações que estão aí, incluindo o First Draft, que a Claire vai estar aqui no último painel de hoje, chamado Election Land, que foi um projeto para responder uma pergunta muito simples, que era se os eleitores americanos estavam tendo problemas para votar no dia da eleição. E aí a gente usou dados do Google Trends para verificar o que as pessoas estavam buscando no dia da eleição. Então, fila muito longa, urna quebrada, intimidação, e todas essas informações eram geolocalizadas, alimentavam uma redação central, e essas pistas eram apuradas na rua pela rede de repórteres da NPR. Mais de 1.300 jornalistas foram envolvidos, com a universidade também, e por aí vai. Em janeiro desse ano, a gente publicou uma coisa que já virou corriqueira no Google, que é o relatório de transparência. Dá para capturar uma série de informações lá com relação à privacidade e segurança, remoção de conteúdo, interrupção de serviço, e isso já é uma iniciativa para tentar adiantar o que o Google pode fazer para contribuir com esse debate, como que a gente pode prover informações que vão dizer das atividades que interessam a todos. A gente também publicou, em abril desse ano, uma atualização para o Guia da Avaliação da Qualidade da Busca. Não sei se vocês sabem, mas o Google faz avaliações corriqueiras, frequentes, de como a busca funciona. A busca é um algoritmo, mas a gente contrata pessoas no mundo inteiro, tem um guia de 200 páginas para que as pessoas possam dar uma nota para as buscas. O Google está mostrando aquilo que a pessoa está querendo, né, a intenção dela ao buscar aquilo. O Google realmente mostra aquilo? E aí a gente fez uma atualização nesse guia que orienta essas pessoas que fazem essa nota para incluir sites enganosos. E essas orientações, em última instância, elas afetam os resultados da busca, porque é com essas orientações, com essas avaliações que as pessoas fazem, é que a gente consegue ver se o algoritmo realmente está funcionando e se a gente deve fazer alguma calibragem ou não. Em maio desse ano também, a gente finalizou um projeto chamado Crosscheck, que a Claire vai poder falar mais tarde também, ela fez em parceria com a gente, e que é um projeto que a gente quer muito trazer para o Brasil, que é o que aconteceria se a imprensa se unisse para poder fazer a checagem de fatos em massa, em bloco. O que aconteceria se essas notícias enganosas que aparecem recebessem com uma força igual uma resposta da imprensa? Não só da imprensa tradicional, mas da imprensa com ONGs, com organizações de coletivos, com veículos de televisão, veículos impressos, veículos online, veículos investigativos e por aí vai. A Claire vai poder falar um pouquinho mais e é algo que a gente está muito animado para poder trazer para o Brasil ano que vem. A gente lançou um projeto brasileiro, é a primeira vez que isso acontece no mundo, chamado Impacto.jor. É um projeto que está sendo liderado pelo Projor, com a concepção de um jornalista chamado Pedro Burgos. E esse projeto é o seguinte: se a gente reconhece que a atenção do leitor virou um fator fundamental no faturamento das redações,
E isso a gente sabe que gerou um efeito colateral negativo na produção de jornalismo que a gente tem hoje, porque são matérias que buscam esse clique, e faz sentido, porque isso faz parte do modelo de negócio das redações hoje. Como que a gente pode enriquecer esse faturamento rastreando o impacto de cada matéria? E se a gente pudesse, a cada momento que uma matéria é publicada, entender o que acontece com o mundo e alimentar uma base que vai ter uma inteligência para mostrar todos esses dados, e a partir disso a redação vai poder mudar a sua cultura interna para celebrar as redações que produzem mais impacto, vão poder transformar os seus produtos internos, tanto o funil de aquisição de usuários, mas também suas campanhas, para poder dizer para o mundo qual que é o valor do jornalismo. Porque a gente chegou num ponto que esse valor ele não é mais autoevidente. A gente precisa resgatar o que é que o jornalismo está fazendo no mundo hoje. E o projeto Impacto.jor ele tenta resgatar isso, porque ele faz uma coleta granular do impacto do jornalismo no mundo. Tem inteligência artificial por trás também, com aquisição automática de citações no Supremo, citações no Congresso, de matérias que são usadas para influenciar o debate público. Então, Impacto.jor, a gente começou com essas 5 organizações que estão aqui, incluindo duas organizações que fazem parte da organização do 3i, e a gente vai ter mais novidades para anunciar em breve. A ferramenta vai ser liberada em código livre. A gente lançou também o Report for America em setembro desse ano, que para quem conhece o Ensina Brasil, ou Teach for America, que era um modelo para identificar jovens talentos, jovens formando, pessoas que formaram há pouco tempo, para elas poderem dar aula de reforço para estudantes de baixa renda. O Report for America é um experimento que a gente está fazendo nos Estados Unidos para identificar jovens jornalistas, talentos, para poder cobrir os desertos de notícias que existem nos Estados Unidos também. Então, as regiões que não têm jornal, o Google e outras organizações, que são financiadoras desse projeto também, vai pagar o salário desses jornalistas nessas localidades, para que elas tenham pelo menos um repórter, para que possa acontecer o que está acontecendo, para que eles possam dizer o que está acontecendo lá. Em outubro de 2017, a gente também anunciou o fim da política do First Click Free, que era uma política para poder fazer com que as publicações permitissem um acesso dos usuários de graça, pelo menos o primeiro clique, nas suas publicações. A gente anunciou o fim dessa política. Hoje, a gente já tem o que a gente chama de uma amostragem dinâmica. Então, a gente hoje, a própria publicação é que decide quantos cliques ela vai ter para que o usuário possa clicar, e a gente também está trabalhando numa solução de assinaturas, junto com as publicações. Como que seria se a gente pudesse ajudar a diminuir a fricção? Quantas pessoas aqui já tentaram assinar um jornal na internet e você teve que passar por 15 telas? E aí uma dessas telas está com o link quebrado. E isso acontece de forma massiva, com várias publicações, e a gente acaba não conseguindo assinar. Mas será que a gente pode ajudar para diminuir essa fricção? Então, talvez um botão para a gente poder assinar, enfim. A gente está trabalhando com redações do mundo inteiro, incluindo redações brasileiras, para desenvolver essa solução. Não é uma solução fácil, mas a gente está interessado em tentar resolver. Em outubro desse ano, a gente anunciou também uma parceria, está terminando, com a Rede Internacional de Fact-Checkers, que a intenção é que a gente possa... É uma rede que é hospedada na Poynter, que é um instituto americano para o desenvolvimento do jornalismo, e a ideia é que a gente possa dobrar o número de checadores no ano que vem. Então, se o mundo hoje tem 5.000 checadores, a gente está apoiando essa iniciativa para que no ano que vem a gente tenha pelo menos 10.000. E assim, fomentar uma cultura em que a imprensa possa ter mais checadores. Enfim, o NewsLab é esse esforço para poder... Isso tudo está acontecendo num contexto em que o NewsLab chegou ao Brasil, que é esse esforço para poder trabalhar com os jornalistas para construir o futuro do jornalismo com aquilo que o Google possa ajudar. A gente faz isso, tem uma visão holística aqui de como a gente enxerga o ecossistema de notícia, e o NewsLab está focado nesses dois, inovação e narrativa. A gente também tem audiência, faturamento e dados. Dentro de inovação e narrativas, a gente foca em 4 áreas, que foram áreas que os próprios jornalistas ajudaram o Google a entender, que são áreas que, para onde o jornalismo está olhando, para onde as coisas estão indo. E são verificação e credibilidade, jornalismo de dados, jornalismo imersivo e diversidade no jornalismo. Cada uma dessas áreas tem uma oportunidade tecnológica, mas tem desafios também. Mas como o Google tem atividades em várias dessas áreas, a gente pensa que é uma situação propícia para a gente poder trabalhar e colaborar junto e compartilhar aprendizados. A gente faz isso por meio de treinamento e desenvolvimento, pesquisa,
produto e programas, incluindo alguns que eu já mencionei, como o próprio Festival 3i faz parte desse vertical de programas. E a gente também vai ter um evento no fim do mês agora em São Paulo, chamado CODA.br, que é a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados. Gente, construir um mundo mais informado no contexto atual demanda a união de esforços entre o jornalismo e a tecnologia. Toda essa apresentação, assim, a gente reconhece que o desafio é enorme. E ele é mesmo. A gente precisa pensar nas implicações, que são sérias. Qualquer decisão que a gente tome, em larga escala, ela tem implicações muito sérias. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga resolver. A gente está empenhado a arregaçar as mangas e trabalhar com vocês. Eu estou ansioso para poder ampliar esse papo aqui no momento de conversa. Muito obrigado.